Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, nessa tarde agradável de quinta-feira. Tempinho bom, né, Adamo? Bem-vindo. Boa tarde, Antonielli. Boa tarde ao pessoal de casa também. Tempinho de Copa do Mundo, né? Já estamos vivendo esse clima, né, de seleção brasileira, que vai estrear no domingo. Hoje teve a abertura da Copa. Também vamos falar sobre um alerta muito sério dos especialistas da USP sobre o chikungunya. Também o processo de desnuclearização. A palavra é comprida, é complicada, mas fala desse momento de o fim das armas nucleares na Coreia do Norte, né? Desse tratado que os Estados Unidos e Coreia do Norte assinaram. O Michael Pompeo, que ele é secretário-geral dos Estados Unidos, ele vai comentar que esse processo vai ser mais rápido. Também a mensagem do Papa Francisco sobre a abertura da Copa do Mundo, mensagem para os jogadores e, claro, falar da previsão do tempo, né? Falando de clima, vamos falar da previsão do tempo também. Vamos lá, então. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, alertam. O Brasil terá uma nova epidemia de chikungunya nos próximos anos. Há 75 milhões de pessoas vivendo nas regiões que devem ser mais afetadas, toda a costa do Nordeste ao sul do país. Regiões urbanizadas sem saneamento básico são as de maior risco para a febre chikungunya. A epidemia da doença de 2016 serviu de base para a pesquisa desta médica epidemiologista da Universidade de São Paulo. Com o estudo, Camila prevê que uma nova epidemia deva ocorrer em até 5 anos. Como a população não é imunizada, não existe uma vacina ainda, e é um vírus muito novo na nossa população, tende a ter essa epidemia nos próximos anos. Não é possível evitar, eu diria que é possível você reduzir os danos da epidemia. A chikungunya e as outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, que são a zika e a dengue, fazem mais vítimas durante o verão, entre os meses de dezembro e março. Isso porque é nessa época de chuva que os mosquitos se proliferam mais. Mas é preciso combater o ovo do mosquito já agora no inverno, porque ele dura até 1 ano antes de entrar em contato com a água e virar larva. 2 em cada 3 mosquitos nascem dentro das casas. Lavar com esponja o potinho de água do cachorro ou o suporte do vaso de flores resolve. Tampar caixas d'água e evitar o acúmulo de água em pneus e garrafas também é essencial. Dadas as condições socioeconômicas da população brasileira, o controle de mosquito é muito mais difícil do que você fazer uma vacina. A construção de uma vacina seria muito mais eficaz no controle tanto da chikungunya, da zika, da dengue, dessas doenças que correm na área urbana, né? E a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou nesta quarta-feira, por ampla maioria, uma resolução que condena Israel pela violência mortal em Gaza. Aprovado por 120 dos 193 países membros da ONU, a organização condenou Israel nesta quarta-feira pela escalada da violência mortal em Gaza. Impulsionado por países árabes, o texto ainda recebeu 8 votos contra e somou 45 abstenções. A entidade rejeitou um documento apresentado pelos Estados Unidos que responsabilizava o movimento Hamas pelos atos violentos na cidade palestina. A proposta americana de apresentar uma emenda para condenar o grupo islâmico não conseguiu a maioria de 2/3 necessária para aprovação. Ao menos 129 palestinos morreram nos disparos de soldados israelenses em protestos perto da fronteira com Gaza que começaram no final de março. Nenhum israelense morreu nos confrontos. E milhares de nicaragüenses fizeram filas em um posto do governo em uma busca desesperada por documentos de imigração em Manágua. Nesta quarta-feira, eles buscam fugir da onda de violência que toma o país desde abril. As filas pareciam intermináveis na frente de uma das sedes de imigração do governo de Nicarágua nesta quarta-feira. Os nicaragüenses buscam emitir documentos para fugir da onda de violência e da crise econômica. Muitos temem as ações de grupos de homens encapuzados e armados que espalham terror em várias regiões. A maioria dos migrantes é formada por jovens que têm como destino países vizinhos como a Costa Rica. A oposição afirma que a violência é uma estratégia do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, para causar pânico, sobretudo em cidadãos de classe média, uma das mais críticas a seu governo. Em abril, a decisão de Ortega de promover uma reforma previdenciária desencadeou uma onda de protestos que deixou mais de 150 mortos e 1.000 feridos.
E o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou que o líder da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, entende que o processo de desnuclearização deve ser rápido. A expectativa é que o processo seja concluído até 2020. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, viajou para a Coreia do Sul após a reunião histórica do presidente Donald Trump com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Após se reunir com ministros de Seul e de Tóquio, ele detalhou alguns itens acordados na cúpula. Acreditamos que o líder Kim Jong-un entende a urgência do momento de completar a desnuclearização. Ele entende que devemos fazer isso rápido. Pompeo disse que Washington espera que a maior parte do processo tenha sido concluída até o fim do mandato de Trump em 2020. Ele reiterou que as sanções contra Pyongyang só serão retiradas após a conclusão do processo. O encontro de terça-feira entre Trump e Kim teve um grande impacto midiático, mas os resultados concretos, principalmente sobre a desnuclearização da Coreia do Norte, ainda geram perguntas. Após o encontro, Trump afirmou que o acordo com Kim evitou uma catástrofe nuclear e que não existe mais este tipo de ameaça a partir da Coreia do Norte. Mas analistas estão preocupados porque o líder norte-coreano não entregou garantias específicas na reunião de cúpula, que serviu como uma plataforma de publicidade para o regime. As preocupações são compartilhadas por Coreia do Sul e Japão. E depois de pronunciar sua catequese, o Papa dirigiu uma saudação aos jogadores e organizadores da Copa do Mundo de Futebol da Rússia. Domani si apriranno i campionati mondiali di calcio in Russia. Desidero inviare il mio cordiale saluto ai giocatori e agli organizzatori, come pure a quanti seguiranno tramite i mezzi di comunicazione sociale questo evento che supera ogni frontiera. Possa questa importante manifestazione sportiva diventare occasione di incontro, di dialogo e di fraternità tra culture e religioni diverse, favorendo la solidarietà e la pace tra le nazioni. Ainda falando sobre esse assunto, a Copa, a abertura do Mundial em Moscou, nesta quinta-feira, dia 14, teve rápida participação do ex-jogador Ronaldo e show que reuniu pop inglês e russo. A apresentação contou com o cantor britânico Robbie Williams e participação da soprano russa Aida Garifulina. A Rússia optou por uma cerimônia de abertura bem simples, sem grandes acontecimentos, mas os anfitriões guardaram a principal surpresa durante o primeiro confronto do Mundial. A seleção russa goleou a Arábia Saudita por 5-0. Enquanto isso, no Brasil, uma pesquisa do Datafolha, publicado nesta terça-feira pelo jornal Folha de São Paulo, mostra que a desmotivação dos brasileiros com a Copa do Mundo bateu recorde. Segundo o levantamento, 53% dos torcedores em potencial da seleção afirmam não ter qualquer interesse pelo Mundial da Rússia. O Datafolha destaca que a marca é a pior desde 1994, início da série histórica. É a primeira vez que mais da metade dos brasileiros reconhece não ter interesse pela Copa. Apenas 18% dos entrevistados destacou que tem grande interesse pela competição. O jornal foi às ruas, e elencou a crise econômica, a corrupção na CBF e o 7-1 da Copa de 2014 aqui no Brasil como possíveis explicações para a queda no interesse com o Mundial. Bom, para finalizar então, agora a previsão do tempo, Hoje a nossa capital amanheceu nublado, parcialmente nublado, também para o final do dia e à noite. A temperatura mínima é de 13 e máxima de 24 graus. Amanhã, o dia tem sol entre nuvens. A umidade relativa do ar fica entre 55% e 85% para os 2 dias. Todo o estado de Mato Grosso do Sul está mais frio, tendo cidades com mínima de 5 graus, 5 graus hoje. A previsão até amanhã de céu nublado, a temperaturas mais baixas até o final de semana. Essas foram as informações de hoje. Antoniela com vocês. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada, Adriano. De fato, o pessoal está meio chateado, com a situação que nós estamos passando no nosso país, às vezes fica difícil torcer, Fica difícil se animar para uma Copa do Mundo, A gente não sei se notícias que é verídica, mas diz que a seleção da Alemanha, viajou de voo comercial. Aí a seleção brasileira tem um avião fretado para viajar. E a gente não está numa situação legal. Tem a questão mesmo que ele falou,
da corrupção lá em quem organiza a Copa do Mundo. Tem também essa decepção com 7-1, mas vamos esquecer esse 7-1, gente. Vamos esquecer esse 7-1, né, que passou. Não vamos perder o foco. Acho que a gente pode torcer, mas não pode perder o foco, que esse ano tem eleições, nós somos brasileiros, temos que mudar a realidade do nosso país, não é mesmo? E amanhã, gente, nós vamos ter o Gerson na gaita aqui tocando pra gente no nosso Sempre com Você. E vamos também receber o pessoal da Hemosul para falar do Junho Vermelho. A gente está numa campanha, inclusive hoje é dia do Dia Mundial do Doador de Sangue, né? Eu sei que lá no Hemosul está tendo um arraiá, uma comoção toda porque os estoques de sangue estão baixos. Se quiser dar uma passadinha, você pode doar sangue. Se quiser dar uma passadinha lá, ótimo. E amanhã nós vamos ter mais explicações, conversar um pouco mais sobre isso aqui no nosso Sempre com Você. E claro, eu estarei aqui às 1h45 te esperando, tá bom? Um grande beijo para você. Para a sua família, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, tchau, tchau.